Eu quero falar agora sobre as principais carreiras que nós temos associadas a dados. Para isso, eu separei aqui em 4 blocos de conhecimentos e habilidades que são necessários para os profissionais de dados. O primeiro bloco, ele contém todos aqueles conhecimentos associados à matemática e estatística, como estatística, probabilidade, aprendizagem de máquinas, aprendizagem profunda, programação matemática. Aqui eu estou me referindo aos métodos de otimização, tá? Otimização linear, otimização não linear. Eles são importantes, não necessariamente para todas as aplicações, claro, mas eles são importantes, por exemplo, para a gente entender um conjunto de algoritmos eficientes para treinamento de redes neurais, para treinamento de redes profundas. Tá? Então, é um conhecimento importante aqui. Conhecimento em teoria de grafos também ajuda bastante, porque a gente tem tanto modelos, como as redes neurais, que podem ser entendidas e interpretadas como grafos, quanto nós temos problemas que são modelados como grafos e a gente resolve um problema de grafo para resolver um problema de uma outra área. Isso é muito comum em logística, tá? Um problema logístico, um problema de roteamento, ele muitas vezes é mapeado como um grafo e eu resolvo um problema de grafo para resolver um problema dentro de um outro contexto. As habilidades de programação, as habilidades na área de computação, que inclui programação, mas também inclui conhecimentos em banco de dados, computação de alto desempenho, engenharia de software, processamento paralelo distribuído. A gente pode colocar aqui a parte de processos, eu separei nessa área de negócio, mas os métodos ágeis também, né, para gestão de todo esse processo. Nós temos a área de negócios, e vejam, gente, que a palavra negócios aqui, ela tem um significado amplo, tá? Negócio pode ser a área da saúde e medicina, como a gente está tratando aqui nesse treinamento, tá? Então, negócio aqui não é só negócio no sentido de empresa, é negócio no sentido de problema, de aplicação. E como a gente viu lá no fluxo do processo, a primeira etapa é a etapa de mapeamento analítico, é a etapa onde a gente une esses conhecimentos aqui com o restante para a construção das soluções que a gente quer construir. E nós temos, muito importante também, as chamadas habilidades soft, ou soft skills, que são as habilidades mais interpessoais e intrapessoais. Comunicação, liderança, trabalho em equipe, resolução de problemas, criatividade. E essa área, por ser uma área naturalmente interdisciplinar, é uma área que requer muito dessas habilidades da nossa parte. Porque a gente já percebe, olhando tudo isso aqui, que é muito difícil encontrar um profissional que tenha competência em todas essas áreas simultaneamente. E o que a gente faz? A gente trabalha em equipe. Às vezes você tem um profissional mais da área de negócio, que entende melhor o problema, faz um mapeamento analítico. Aí a gente tem um profissional que trabalha mais na construção de modelos, a gente tem um outro profissional que trabalha mais na visualização de dados, e você une todos esses profissionais e monta um time. E é exatamente isso que eu vou apresentar para vocês aqui agora, esses diferentes perfis, essas diferentes carreiras. Para fazer isso, eu separei 8 bases de conhecimentos e habilidades para descrever as diferentes carreiras. A primeira está associada à estatística preditiva. O que eu estou chamando de estatística preditiva aqui é tudo que cai dentro dos modelos de inferência, aprendizagem a partir dos dados. Isso inclui conhecimentos em álgebra, em cálculo, probabilidade, regressão, teoria bayesiana, pesquisa operacional, teoria de grafos. Muito do que a gente já tocou aqui no nosso curso é o que está dentro da estatística preditiva. Aí nós temos a estatística descritiva, que é parte do que a gente vai fazer hoje, tá? O que a gente vai tratar hoje inclui esses 3 eixos aqui, a estatística descritiva, a visualização e a construção de histórias a partir de dados. Então aqui a gente está falando de data storytelling, então construção de histórias a partir de dados. A parte de estatística descritiva, nós estamos falando de medidas resumo, medidas de associação, vamos falar um pouquinho de regressão linear, vamos falar um pouco sobre a distribuição normal, que é uma distribuição muito comum em diversos fenômenos naturais, fenômenos físicos, processos. Depois, visualização. Nós não vamos tratar especificamente de nenhuma ferramenta de visualização aqui, porque a gente não tem tempo para isso. E eu também costumo dizer o seguinte: se você entende os conceitos, as técnicas, as ferramentas, qual pacote de software você vai usar é uma questão mais instrumental, tá? Então, eu sou geralmente agnóstico em relação a qual software eu estou usando. Eu gosto de focar bastante nos conceitos, na técnica e nos processos, porque com eles eu consigo trabalhar com diferentes ferramentas. A parte de storytelling para a gente vai envolver
necessariamente a visualização de dados, também a interpretação da visualização, a construção de narrativas, o conhecimento de domínio, porque você não consegue contar uma história a partir de dados se você não conhecer o domínio dos dados. Isso envolve também você entender quem é a sua audiência, quem é seu público e trabalhar a parte de comunicação em si. A gente não vai falar de ética, que eu vou mencionar nas considerações finais de uma forma muito superficial, mas não é o objetivo tratar a parte de ética aqui. Os 4 eixos seguintes de habilidades e conhecimentos agora vão para a área de negócios e depois para a área de computação. Então, na parte de negócios, a gente nota aqui que ele está concatenando componentes dos outros eixos, e aí nós temos a parte computacional, engenharia de software, estamos falando de programação, ciclo de vida de software, controle de versão, documentação, testes, design, arquitetura, banco de dados, tudo isso está aqui dentro. Banco de dados, a gente dá uma atenção especial, modelagem de dados de relacionamento, modelagem de dados relacionais, tudo isso a gente são conhecimentos que estão debaixo desse guarda-chuva aqui. E, por fim, programação, tá? Controle de fluxo, tipos de dados variáveis, funções, programação orientada a objeto, tal, tá tudo isso aqui debaixo desse guarda-chuva. Então, são 8 eixos e nós vamos falar sobre estas carreiras. O analista de negócios, o cientista de dados, o analista de dados, o engenheiro de dados, o arquiteto, o engenheiro de aprendizagem de máquinas, o diretor de dados e o cientista-chefe. Na maioria das vezes, o cientista-chefe é o diretor de dados, tá? Essa terminologia em português, ela não fica muito boa, mas a terminologia em inglês, usando o conceito dos níveis C, que a gente chama, né, os chiefs, então você tem o CEO, que é o Chief Executive Officer, né, que é o presidente ou o diretor executivo da empresa. Aqui a gente está falando do Chief Data Officer, tá? Então, seria o diretor executivo de dados, digamos assim. A terminologia cientista-chefe é uma terminologia mais usada em ambientes de pesquisa e desenvolvimento, tá? E menos usada no ambiente corporativo, onde você tem o objetivo principal é a aplicação para resolução de um problema específico de negócio ali, mas não está associado a uma área mais de pesquisa, tá? Uma área mais de desenvolvimento. E os conhecimentos e habilidades, os 8 guarda-chuvas ali, que vão dar para a gente os eixos, tá? Desse gráfico radar, que é algo que a gente vai estudar na parte de visualização, tá? No terceiro bloco do curso de hoje, eu vou apresentar em mais detalhes esse gráfico do tipo radar, como ele é construído. Mas, em essência, só para vocês entenderem, aqui nós temos os eixos de avaliação, são aqueles 8 eixos, tá? Estatística descritiva, estatística preditiva, programação, banco de dados, engenharia de software, visualização e storytelling. Essa rede, ou essa web aqui, que a gente chama, né? Essa rede aqui dentro do radar, ela está colocando o nível de conhecimento requerido para cada um desses eixos para esse profissional, que é um analista de negócios. Então, analista de negócios é um cara que tem que entender bastante de análise de negócios. É um cara que tem que ser bom em storytelling, em contar história, em criar narrativas, em fazer apresentações. Ele tem que ter um bom conhecimento de visualização, mas ele não é um cara que precisa ter muito conhecimento na área de computação, tá? Porque o objetivo dele não é computar, e sim dizer o que pode ser computado com IA ou com ciência de dados. Ele tem que saber um pouco também de como aplicar essas técnicas, quais técnicas são aplicáveis, por isso que o nível de conhecimento exigido dele, aqui eu estou colocando uma escala de 0 a 100 em intervalos de 20 pontos, tá? Está sendo colocado aqui como 60% digamos, do nível máximo de conhecimento, ele tem que ter de estatística preditiva para ele poder ser capaz de dizer como que a técnica pode ser aplicada nesse contexto. E aí, se a gente olha o foco de trabalho do analista de negócios, é exatamente esse. É compreender o problema do cliente sob a perspectiva do problema, de novo, no nosso caso aqui de saúde e medicina, então eu tenho que entender suficientemente bem do problema que eu quero tratar a partir do contexto de saúde, de medicina, levantar os requisitos, definir quais são os casos de uso, estruturar essas soluções e dizer o que a gente pode fazer. Você olha uma base de dados e fala, aqui eu posso criar um preditor, por exemplo, da evolução do nível de glicemia de um determinado paciente, certo? Dado um conjunto de parâmetros de entrada. Mas o analista de negócio ele só vai ser capaz de dizer que é possível fazer isso se ele souber qual técnica pode ser aplicada, mesmo que ele não seja a pessoa que vai construir essa técnica.
Entenderam o perfil desse profissional? É um profissional bastante importante aí também dentro do mercado. E com isso, né, o foco de habilidades e conhecimento dele ou dela, né, como a gente já viu, está aqui nessa parte mais de soft skills, negócios e um pouquinho ali da parte analítica e da parte de inteligência artificial. Formação pode ser economia, negócio, engenharia, computação, pode ser um médico também, pode ser um profissional da área de saúde. O outro profissional, na verdade, esse aqui é o profissional que, quando a área ganhou muita força, há uns 15 anos atrás, ele era basicamente o único profissional que a gente tinha. Era o cientista de dados. Então, todo mundo mexia com dados, era cientista de dados. Hoje, isso fragmentou. A gente tem o cientista de dados, tem o analista de negócio, tem o analista de dados, tem o engenheiro de machine learning. Então, e nós vamos ver, tá? Então, é isso que a gente está fazendo aqui agora. A gente está abrindo um pouco esse leque para a gente poder entender quem são esses profissionais e até, caso seja do interesse de qualquer um de nós, né, entrar na área de dados, a gente entender com base no nosso perfil aonde a gente se encaixa melhor. E qual que é o papel do cientista de dados? O cientista de dados é o profissional que, de fato, pega os dados, pega as ferramentas, os algoritmos de ciência de dados, de inteligência artificial e aplica nos problemas. Então, ele vai executar experimentos, ele vai coletar resultados, ele vai analisar esses resultados, obviamente sempre interagindo com outros profissionais, mas ele tem esse papel de fato, digamos assim, pôr a mão na massa ali do código, tá? E aplicar os algoritmos e avaliar o que acontece e levar os resultados, né, para os especialistas dizerem se aquele resultado atende ou não o requisito. Portanto, ele é um profissional que tem que ter muitas habilidades aqui na parte analítica, né, preditiva, descritiva, e também na parte computacional, embora ele trabalhe mais na parte de aplicação. E precisa ter um pouco de conhecimento também na área de negócio. Formações diversas, matemática, economia, estatística, computação, engenharia e física, são as formações mais comuns dos cientistas de dados. Aí nós temos o engenheiro de machine learning. Às vezes a fronteira entre o engenheiro de machine learning e o cientista de dados, ela é muito fuzzy, tá? Ela tem uma interseção muito grande, mas a essência da diferença entre eles é que o engenheiro de machine learning, ele também projeta e desenvolve algoritmos, tá? Enquanto o cientista de dados está mais ali na aplicação. Aí você pode falar, não, mas o cientista de dados também vai desenvolver alguns algoritmos, vai projetar tal. Sim, aí ele vai estar atuando mais como engenheiro de machine learning. E o engenheiro também tem o papel, o engenheiro de machine learning, tá? Tem o papel também de otimizar, tá? Por exemplo, escalabilidade, o desempenho, e trabalhar a implantação desses modelos, desses algoritmos. O que a gente vê é que aqui a gente está colocando um perfil computacional ainda mais forte para o engenheiro de machine learning do que para o cientista de dados. Mas, de novo, são profissionais muito parecidos e até com formações bem parecidas. Já um analista de dados, lembrem-se que, da maneira com que a gente está apresentando aqui para vocês, a análise de dados é aquela etapa que não envolve a inferência. Ela está muito mais na parte de descrição, caracterização dos dados, visualização, interpretação dos dados, extração de insights, sem necessariamente criar os modelos, criar ou usar os modelos de aprendizagem. E, portanto, esse profissional ele tem que ter bastante conhecimento dos softwares de manipulação e visualização de dados, Excel, Tableau, Power BI, Metabase. Ele também tem que ter bons conhecimentos de banco de dados, tá? Não está aqui, mas é importante também. E aí a formação pode ser diversa. Como ele é mais um usuário de ferramentas e menos um programador, que é o que a gente está vendo aqui, tá? As habilidades de programação dele podem ser baixas. Então, a gente pode ter virtualmente profissional de qualquer área se capacitando e atuando como analista de dados. A gente não trata de estatística preditiva, então o conhecimento aqui pode ser menor, mas estatística descritiva é uma parte significativa do trabalho do analista. Então, ele tem que ser bom, estatística descritiva, tá? Suficientemente bom. O engenheiro de dados, o papel dele é lidar com grandes volumes de dados e, portanto, ele tem que ter muito conhecimento de bancos de dados, fazer toda a gestão desses dados, fazer a preparação de dados. Esse é um outro ponto interessante, porque aquela etapa que nós vimos no fluxo do processo analítico, o segundo bloco, que é o bloco de preparação, para a maioria dos casos reais, ele ocupa a maior parte do tempo. A gente precisa de muito mais tempo para preparar dado do que para, muitas vezes, né, do que para treinar os modelos, extrair resultados dos modelos, tá? Analisar e discutir. E durante muito tempo, esse engenheiro de dados ele não existia como uma carreira isolada, né? Como eu falei, tudo nasceu em torno ali do cientista de dados, que causava uma sobrecarga, né? Então, o surgimento do perfil profissional do engenheiro de dados facilitou muito a vida dos outros perfis, do cientista de dados, do engenheiro de machine learning, do analista de dados também, porque ele está numa etapa anterior ali do fluxo do processo analítico. As habilidades dele estão
portanto, focadas aqui na parte de engenharia de software e banco de dados, mas notem que ele nem precisa ser tão versado assim em programação, tá? Porque ele não programa tanto. Faz queries ali de bancos de dados, tal, mas ele não atua na construção de modelos propriamente dito. E geralmente a formação é uma formação mais em computação e engenharia, porque por causa dos conhecimentos necessários da área. Mas, obviamente, todas essas áreas são áreas multidisciplinares. E, por fim, nós temos aqui o Chief Data Officer, tá? O diretor de dados, o Chief Data Officer aqui, que é o cara que ele tem que saber quais são as técnicas, quando são usadas. Então, ele tem que ter conhecimento aqui da parte analítica. Ele não precisa ser um cara da área de programação, da área de computação, mas a parte de negócio, construção de narrativas, de storytelling, de visualização, fazem parte da competência básica do gestor da área. Mas ele é um gestor, ele tem uma posição de liderança importante dentro da corporação, tá? Então, é um profissional que tem que ser capaz de olhar para os dados, entender o potencial dos dados, saber o que pode ser feito com eles, ou saber avaliar o que pode ser feito com os dados, que vai ser trazido por um outro profissional, e decidir quais caminhos seguir, tá? Para a gente gerar o maior resultado possível a partir dos dados que a gente tem. E aí a formação pode ser diversa também. Qualquer formação na área de gestão, inclusive, é muito bem-vinda para esse profissional. E para fechar esse tópico, tá? Eu estou posicionando agora os profissionais dentro desse fluxo. Então, na parte de mapeamento analítico, a gente tem um analista de negócios. Na parte de coleta e preparação de dados, nós temos o engenheiro de dados e o cientista de dados. Na parte de análise de dados, a gente tem o analista de dados e a gente tem também um perfil que ficou meio ofuscado nos últimos anos, que é o analista de BI, ou seja, de Business Intelligence. Esse perfil aqui, 15 anos atrás, era a grande estrela da área de dados no mercado de trabalho. Tá? Era um profissional muito procurado, muito requisitado, e com o surgimento da ciência de dados como área, a criação dessas novas nomenclaturas, dessas novas carreiras, esse analista ele acabou concorrendo em termos de espaço e posicionamento com os vários outros perfis que a gente está falando aqui. Para mim, não há diferença entre esses dois, o analista de dados e o analista de BI, com talvez a ressalva de que o analista de BI ele está mais focado na área de negócios, ou seja, olhar como o dado gera resultado para o negócio e trabalhar em cima desse contexto, enquanto o analista de dados, digamos, ele é o cara mais focado no dado em si, menos focado na área de negócios. Mas, para mim, eu vejo que um profissional que atua nessa área, ele pode se candidatar ou atuar tranquilamente nessa área aqui e vice-versa. Parte de Data Analytics, a gente tem o cientista de dados, o engenheiro de Machine Learning, validação e integração, todos precisam participar, e a gente tem o diretor fazendo aí uma visão macro de todo esse processo. E, repito, as fronteiras não são abruptas, tá? As fronteiras existem fortes interseções aqui.